Oi, turma! Aqui é o professor Valdir e a gente vai dar andamento à nossa aula de racionalização, beleza? Nessa aula de hoje, a gente vai tirar a raiz de baixo. E agora que é uma soma? Não dá para fazer daquele método mais. A gente vai ter que usar um método que chama-se multiplicar pelo conjugado. Como que a gente faz isso? A gente copia a raiz de 2, raiz de 5 mais a raiz de 2, a gente copiou do jeito que estava, beleza? Para começar. Aí aqui, pessoal, eu multiplico por essas raízes igualzinho, só com sinal trocado, tá? Em vez de ser mais aqui no meio, eu troco o sinal do meio, vai ser menos. Então aqui vai ficar raiz de 5 menos raiz quadrada de 2. Raiz quadrada de 5 menos raiz quadrada de 2. Até aqui tudo bem? Legal! Agora a gente vai multiplicar tudo isso aí, beleza? Então vamos lá, vamos colocar aqui. Para a gente multiplicar, vai fazer lá, raiz de 2 vezes raiz de 5. Vou até colocar entre parênteses para ficar mais claro de vocês enxergarem o que eu estou fazendo, ó. Não precisava, tá? Mas esse que tem dois termos, eu vou colocar tudo entre parênteses. Vamos lá? Raiz de 2 vezes raiz de 5, a gente já aprendeu a multiplicar a raiz. Mesmo índice, posso copiar já o radical e fazer 2 vezes 5, que é a raiz quadrada de 10. Beleza? Faço raiz de 2 vezes raiz de 2. Raiz de 2 vezes raiz de 2 é raiz de 4. E raiz de 4 é 2. Beleza? Todos que derem para tirar da raiz, eu já vou tirar. E aqui embaixo? Aqui embaixo tem que fazer o produto notável, que eu já expliquei para vocês também. Raiz de 5 vezes raiz de 5 é raiz de 25. E raiz de 25 é 5. Tudo bem? Raiz de 5, eu já fiz esse com esse. Vamos fazer raiz de 5 vezes raiz de 2. Mais raiz de 5 vezes menos raiz de 2 é menos raiz quadrada de 10, que não tem raiz exata. Agora eu vou fazer raiz de 2 vezes raiz de 5. Mais raiz de 2 vezes mais raiz de 5 é mais raiz quadrada de 10. Beleza? E para finalizar, falta a raiz de 2 vezes raiz de 2. Mais raiz de 2 vezes menos raiz de 2 é menos raiz de 4, que é 2. Tudo bem até aqui? Beleza. Olha lá que legal. Raiz de 10 menos raiz de 2. Aqui a gente não consegue fazer mais nada, porque um número tem raiz e o outro não. E aqui embaixo? Essas raízes são iguais, mas eu tenho dois números sem raízes também. Então, eu vou fazer, ó, 5 menos 2, isso me deu 3. Devo raiz de 10, tenho raiz de 10, menos uma raiz de 10 mais uma raiz de 10, fiquei sem raiz de 10, zero raiz de 10. Então, sumiu a raiz, que era o que eu queria. Não queria raiz na parte de baixo. E finalizou. Mais um, vamos lá, mais um, vamos fazer o de baixo. Vamos fazer o de baixo. Para a gente fazer o de baixo, novamente, copio aqui, ó, raiz quadrada de 6, raiz quadrada de 3, menos raiz quadrada de 2. Multiplico pelo conjugado, que é isso aqui com sinal trocado. Então, copio aqui, raiz de 3 mais raiz quadrada de 2. Vou colocar entre parênteses porque tem dois termos. Sobre, copio embaixo também. Por que tem que ser igual? Porque é a mesma coisa que a gente estivesse multiplicando pelo número 1. Beleza? Ó, dividir coisas iguais sempre dá 1. Tudo bem? Então, vamos lá. Aqui vai ficar assim, ó. Raiz de 6 vezes raiz de 3 deu raiz quadrada de 18. Depois a gente vai ver se sai da raiz alguma coisa. Raiz de 6 vezes raiz de 2, isso é raiz de 12. Daqui a pouco a gente vê se sai algo da raiz também, para a gente ver se dá para juntar. Tudo bem? Agora vamos terminar? Raiz de 3 vezes raiz de 3, ó, uma dica, esse eu já vou fazer usando a dica, tá? Quando a gente faz pelo conjugado, basta fazer o primeiro com o primeiro e o último com o último, porque os do meio sempre vão sumir, vão dar raiz e eles vão sumir. Então aqui basta fazer raiz de 3 vezes raiz de 3, que é raiz de 9, que é 3, e raiz de 2 vezes raiz de 2, que é a raiz de 4, que é 2. Então, 3 menos 2. Tudo bem? E isso nada mais é que raiz quadrada de 18 mais raiz quadrada de 12. Vamos fatorar o 18 já e colocar na forma fatorada? Vamos colocar aqui, ó.
18 dá por... Vou trazer um pouquinho mais para cá. Por 2. 18 por 2 dá 9. Dá por 3. 3, 1. É raiz quadrada, o índice. Então, aqui tenho que tirar um 3 da raiz. Isso deu 3 raiz quadrada de 2. Então, raiz de 18 deu 3 raiz quadrada de 2. Beleza? Vamos fazer a mesma coisa com o 12 agora? Vamos fatorar o 12 aqui, ó. Vamos fatorar aqui no cantinho, ó. 12 dá por 2, que dá 6. Dá por 2, que dá 3. 3, 1. Beleza? Igual, tirei da raiz. Beleza? E o 3 ficou. Então, ficou 2 raiz quadrada de 3. Mais 2 raiz quadrada de 3. E 3 menos 2 é 1. Acabou? Acabou. Mas eu vou tirar, ó. Dividir por 1 não faz diferença, então não preciso colocar 1. Não posso somar porque os radicandos são diferentes. Já está na forma fatorada. Então, a solução do meu exercício é 3 raiz de 2 mais 2 raiz quadrada de 3. Espero que tenha ficado claro, pessoal, e até a próxima.